Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre limites e nessa aula, pessoal, vamos estudar o teorema do confronto, que também é conhecido como teorema do sanduíche, beleza? Aí assim, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Porque dessa forma você ficará por dentro de todas as atualizações que acontecem semanalmente no canal e ainda por cima, pessoal, ajuda a divulgar esse trabalho que é totalmente gratuito, beleza? Vamos começar? Vem comigo! Então, pessoal, agora vamos estudar o teorema do confronto. Olha só, se não pudermos obter o limite diretamente, talvez possamos obtê-lo indiretamente com o teorema do confronto. Pessoal, então, o teorema do confronto, nós iremos obter o limite de uma determinada função indiretamente, ok? Olha só, continuando aqui, ó. O teorema se refere a uma função f cujos valores estão limitados entre os valores de outras duas funções g e h. Aí talvez você se pergunte o seguinte, Ferreto, o que quer dizer que o valor da função f ele está limitado entre os valores da função g e função h? Pessoal, olha só, graficamente, nós temos aqui, por exemplo, ó, essa linha representando a função h, aqui embaixo nós temos uma linha representando a função g, e essa linha aqui, ó, é o gráfico da função f de x. Repare o seguinte, ó, para um determinado valor de x aqui, ó, por exemplo, aqui, se nós pegarmos esse valor de x e colocarmos aqui na função g, nós iremos obter mais ou menos aqui assim, ó, o valor da função g de x. Tudo bem? Para esse valor de x aqui, ó, agora na função h, nós vamos ter mais ou menos aqui assim o valor obtido, né? Ou seja, o valor h de x. Agora, para a função f de x, nós iremos obter mais ou menos aqui assim, ó, o valor da função f de x. Então, repare que o valor da função f de x ele está entre o valor da função h de x e o valor da função g de x, para qualquer valor de x aqui ó, que esteja no domínio dessas três funções. Beleza? Graficamente, é fácil perceber que a função f aqui ó, está entre essas duas funções aqui. Beleza? Então, pessoal, para esse caso aqui, ó, nós podemos dizer que os valores da função f de x estão entre os valores da função h e da função g de x. Nós escrevemos assim, ó, f de x é maior ou igual a g de x, porém é menor ou igual à função h de x. Ou seja, a função f de x está entre as funções g e h, ok? Beleza, então, pessoal, então, graficamente, é fácil perceber quando uma função f está limitada ali ó, pela função g e pela função h. Agora, pessoal, como é que nós podemos utilizar essa ideia aí ó, para representarmos, para entendermos o teorema do confronto? Vem comigo aqui. Ó. Então, desce comigo aqui, ó, pessoal, e agora sim vamos ver o teorema do confronto. Olha só, suponha que f de x, olha só, pessoal, a função f de x esteja entre a função g de x e a função h de x. Olha o gráfico aqui embaixo. Repare o seguinte, qualquer valor da função f de x, ele é menor que qualquer valor da função h de x, porém é maior do que qualquer valor da função g de x. Ou seja, a função f de x aqui ó, está limitada pelas funções h de x e g de x. Tudo bem? Agora, olha o que diz aqui. Ó. Para qualquer x em um intervalo aberto contendo c, exceto em x igual a c. Pessoal, então aqui, ó, por que nós não estamos considerando o valor do x exatamente igual a c? Como nós vimos aí, pessoal, nas aulas anteriores, não nos interessa para o cálculo de limites o valor do x quando ele é exatamente igual a c. O que nos interessa é o valor que a função irá assumir quando os valores de x cada vez mais se aproximarem daquele valor c ali. Então, menos interessa o valor x igual a c, ou seja, o x
não pode ser igual a C nesse caso aí, beleza? Vem aqui, ó. Suponha também que limite da função g de x, quando x tende a c, ele é exatamente igual ao limite da função h de x, quando x tende a c. E esses dois limites aqui, ó, pessoal, eles valem L, tá? Olha só, pessoal, primeiramente aqui, ó, vamos reparar apenas na função h de x, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, um valor x aqui assim, ó, tudo bem? O que irá acontecer com o valor da função h de x? Nós vamos ter o valor da função h de x mais ou menos aqui assim. Concorda comigo? Agora, se eu pegar um valor de x aqui assim, ó, reparem que se eu colocar o valor da função h de x, ele estará mais próximo aqui, ó, do L. E se eu me aproximar cada vez mais aqui, ó, desse valor c, cada vez mais o valor do h se aproxima desse L aqui. Beleza? Isso vale também pelo lado direito aqui, ó. Se eu tiver um valor de x aqui assim, ó, reparem que o valor da função h de x começará aqui assim. Tudo bem? Agora, se eu pegar um valor de x aqui assim, ó, olha só, o valor h de x, ele irá se aproximar, já parte para cá. Ou seja, o valor da função cada vez mais irá se aproximar desse valor L aqui. Tudo bem? Isso em relação à função h de x. Ou seja, pessoal, cada vez mais que nós pegarmos valores de x próximos àquele valor c ali, ó, os valores da função h de x cada vez mais irão se aproximar do valor L. Ou seja, o limite da função h de x, quando x tende àquele valor c ali, ó, o limite dessa função é exatamente igual a L, tá? A mesma coisa, pessoal, o mesmo raciocínio acontece ali para a função g de x. Na função g de x, quanto mais nós pegarmos valores de x próximos àquele valor c ali, ó, o valor da função g de x cada vez mais irá se aproximar daquele limite L ali, ou seja, o limite da função g de x também é exatamente igual a L quando x tende àquele valor c. Beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, vamos apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos entender o que acontece com a função f de x. Como nós vimos aqui, pessoal, a função f de x, ela está entre a função g e a função h, tá? Então, o que acontece? A função f de x, ó, está oscilando aqui, ó, entre essas duas funções. Então, todos os valores da função f de x estão entre os valores da função h e os valores da função g. Inclusive, pessoal, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Inclusive, quando x cada vez mais se aproximar aqui, ó, do valor c. O que acontece? Cada vez mais o valor da função f de x, por estar entre as funções h e g, olha só, a função f de x, ela nunca irá fazer isso aqui, ó. Tá certo? Então, o que acontece? Cada vez mais que os valores de x se aproximarem do valor c, os valores da função f de x também se aproximarão cada vez mais aqui, ó, do limite L. Isso porque, pessoal, a função h de x e a função g de x cada vez mais vão espremendo ali a função f de x. Também esse teorema é conhecido como teorema da espremedura em alguns livros. Então, cada vez mais vão espremendo ali o valor da função f de x, fazendo com que a função f de x jamais vá para cima ou para baixo dos valores da função g. Ou seja, os valores da função f de x também cada vez mais irão tender àquele limite L ali, quando o x se aproximar cada vez mais daquele valor c ali. Beleza? Vem comigo. Então, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos fazer alguns exemplos para você perceber como é que funciona esse teorema do confronto, tá? Olha só, nesse exemplo A, o que nós temos é o seguinte. Sendo a função f de x aqui, ó, entre esses dois valores aqui, ó, 1 menos x ao quadrado sobre 4 e 1 mais x ao quadrado sobre 4. Pessoal, vou fazer o seguinte, ó, eu vou considerar esse 1 menos x ao quadrado sobre 4 como sendo, por exemplo, uma certa função h de x, enquanto que esse daqui, ó, 1 mais x ao quadrado sobre 4, eu vou considerar ser uma função g de x. Então, o que nós temos aqui, ó, é que a função f de x está entre a função h
e a função g, tá? Para qualquer valor de x diferente de zero. Aí diz o seguinte, ó, determine o limite da função f de x quando x ó, ele tende a zero, ok? Então, pessoal, como nós vimos, né, não nos interessa o que acontece com a função exatamente quando o x é igual a zero. Por isso, nós estamos desconsiderando ali o x do zero e nós queremos saber exatamente o seguinte: qual é o limite dessa função f de x quando o x se aproximar cada vez mais do x igual a zero, ok? Vem comigo. Então, pessoal, como a função f de x está entre a função h e a função g, o que nós vamos fazer? Vamos primeiramente calcular o limite da função h de x, isso quando o x ele tende a zero, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa então, que o limite. Qual é a função h de x? É 1 menos o x elevado ao quadrado dividido pelo 4, tá? Então, isso quando o x tende a zero. E como é que a gente calcula esse limite aqui, pessoal? Repara o seguinte, o que nós temos aqui ó, é uma função, tá? Que eu chamei de função h de x, tudo bem? E essa função aqui é uma função polinomial de grau 2. Lembra que a gente pode fazer? Ó, a gente pode simplesmente pegar o valor aqui, o x, ó, e substituir por zero nessa função aqui. Então, dessa forma, esse limite aqui ó, nada mais é do que 1 menos o zero elevado ao quadrado dividido pelo 4. Repara o seguinte, ó, 0 ao quadrado é 0. E 0 dividido por 4, essa fração aqui ó, é exatamente igual a zero. Então, o que nós temos aqui ó, é 1 menos 0, ou seja, 1. Ok? Agora, pessoal, pensando aqui na função g de x, vamos calcular o limite da função g de x quando o x ele tende a zero. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite. Qual é a função g de x? É 1 mais o x elevado ao quadrado dividido pelo 4. Então, esse limite, quando o x aqui ó, tende a zero. Isso daqui, pessoal, então, da mesma forma, nós temos aqui ó, uma função polinomial do segundo grau, ou seja, grau 2. Então, simplesmente, nós podemos pegar o x igual a zero e substituirmos aqui. Então, isso aqui, esse limite, então, é 1 mais 0 elevado ao quadrado dividido pelo 4. Então, tal como aconteceu ali anteriormente, nós vamos ter que essa fração aqui, ó, ela é toda igual a zero, tá? E esse limite, então, será 1 somado com 0, ele também vale 1, ok? Então, pessoal, como o limite da função h de x ficou exatamente igual ao limite da função g de x e ambos os limites eles valem 1, o que acontece? A função f de x, os valores dela não tem como saírem daquele valor 1 quando o x tende a zero. O que acontece, então? De acordo com o teorema do confronto, o limite da função f de x quando o x tende a zero, ele também vale 1. Beleza? Vem comigo. Então, pessoal, de acordo com o teorema do confronto, nós vamos ter, então, que o limite da função f de x, quando o x aqui ó, ele tende a zero, esse limite ele também vale 1, ok? Graficamente, pessoal, o que está acontecendo ó, é mais ou menos isso daqui. Não que seja necessário construir o gráfico, tá? Mas só para você entender, ó, aqui nós vamos ter o eixo x e aqui nós temos o eixo das ordenadas, eixo y, tá? Vamos supor que aqui assim ó, nós tenhamos o y igual a 1, tudo bem? O que acontece? Ó? Nós vamos ter aqui ó, a função h de x como sendo, então, 1 menos x ao quadrado sobre 4. Pessoal, uma função polinomial do segundo grau é uma parábola. Nesse caso, o coeficiente aqui de x ao quadrado ele vale menos 1 sobre 4, então o coeficiente é negativo. Isso determina aqui ó, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Mais ou menos assim, tá? Enquanto que o coeficiente de x ao quadrado aqui na função g de x, ele vale 1/4 positivo, tá? Então, nós vamos ter mais ou menos ó, a parábola com a concavidade voltada para cima e as duas parábolas cruzando aqui o eixo y exatamente no 1, ok? Então, nós temos aqui a função g de x e ali embaixo nós vamos ter a função
h de x. Agora, o que acontece com a função f de x? Pessoal, como a função f de x está entre as duas funções, graficamente poderíamos ter alguma coisa assim. A função veio aqui, ó, se espremendo cada vez mais, chegou aqui assim, ó, e aí vai passando mais ou menos assim. Ou seja, a função f de x, ó, é uma determinada função que está entre a função g e a função h. Beleza? Então, pessoal, reparem que cada vez mais quando o x aqui, ó, se aproximar do valor zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, as três funções cada vez mais irão se aproximar ali, ó, do valor y igual a 1. Ou seja, o limite das três funções é exatamente igual a 1 pelo teorema do confronto. Então, nós temos que o limite da função f de x, quando o x tende a zero, ele vale 1. Beleza? Certo, pessoal? Então, vamos a mais um exemplo agora, saideira, para nós entendermos melhor ainda esse teorema do confronto. Beleza? Vem aqui, ó. Desce comigo aqui, ó, e vamos a esse item B. Diz o seguinte, determine o limite dessa função aqui, ó, que está sendo representada por x² que multiplica seno de 1 sobre x, isso quando o x tende a zero, tá? Você poderia pensar da seguinte maneira. Bom, eu vou calcular isso aqui da seguinte maneira. Se nós temos aqui uma multiplicação, nós podemos separar esses dois fatores aqui em dois limites. Ou seja, o limite de x² quando x tende a zero, multiplicado aqui pelo limite de seno de 1 sobre o x quando x tende a zero. Tudo bem? Até aí, tranquilo, né? Olha só, o limite de x² quando x tende a zero, esse limite aqui, ó, somente substitui zero ao quadrado, nós vamos ter esse limite igual a zero. Agora, pessoal, em relação a esse limite aqui, ó, o que irá acontecer? Ó? Nós vamos tentar substituir aqui, ó, o x pelo zero, nós vamos ter 1 sobre zero, e isso aqui não existe. Seno de 1 sobre zero, fração 1 sobre zero não existe. Então, por enquanto, nós vamos ter que esse limite aqui, ó, ele não irá existir dessa maneira que está aqui. Então, pessoal, diretamente, nós não conseguimos calcular o limite dessa função aí quando o x tende a zero, tá? Então, como é que a gente pode fazer se diretamente não deu para calcular? Como é que nós podemos fazer isso daqui? Resolvendo indiretamente e utilizando para isso o teorema do confronto. Querem ver? Vem comigo. Pessoal, o que nós temos aqui, ó, é seno de um certo valor. E esse valor é 1 sobre x. O que nós sempre devemos saber é que o seno de um certo valor, nesse caso é 1 sobre x, o seno, pessoal, ele nunca, jamais será menor do que menos 1 ou maior do que 1. Ou seja, o seno de qualquer ângulo sempre estará entre o menos 1 e o 1. Aí, pessoal, o que nós temos aqui, ó, é essa função x² que multiplica 1 sobre seno de x. Eu vou chamar essa função aqui, ó, de função f de x. Tudo bem? Agora, se nós pegarmos toda essa inequação aqui, ó, e multiplicarmos por x². Ferreto, por que multiplicar por x²? Porque, olha só, quando nós multiplicarmos toda essa inequação por x², concorda comigo que aqui no meio nós vamos ficar com x² que multiplica o seno de 1 sobre x? Concorda comigo? E o que é isso daqui? Isso aqui não é a nossa função f de x que nós temos ali, ou seja, nós temos aqui, ó, a função f de x. Tudo bem? Ferreto, faltou multiplicar aqui nos dois cantos. Claro, olha só, o x² também multiplica esse menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, maior ou igual menos 1 vezes x², ficaremos com menos o x². E esse x² multiplica esse 1, então isso aqui é menor ou igual 1 vezes x², teremos aqui o x². Agora, pessoal, eu vou chamar esse menos x² aqui, ó, por uma função g de x, tá? E eu vou chamar esse x² aqui, ó, de uma função h de x. Então, o que nós temos aqui, ó, é que uma determinada função f de x,
ela está entre a função g de x e a função h de x. Então, pessoal, reparem que, primeiramente, nós partimos de que o seno é sempre o valor que está entre o menos 1 e o 1, tá? Então, multiplicando aquela inequação inteira por x ao quadrado, como eu expliquei, né? Multiplica por x ao quadrado, porque nós temos lá em cima o limite de uma função e nós temos lá na frente do seno o x ao quadrado. O que aconteceu? Nós obtivemos ali a função f de x sendo representada por x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. E nas duas pontas ali nós tivemos o menos x ao quadrado e o x ao quadrado, que nós chamamos ali de função g e função h. Então, nesse momento, pessoal, o que nós temos é que uma determinada função, ou seja, essa função aí, ó, f de x, ela está entre a função g e a função h, que é o princípio ali do teorema do confronto. Ok? Vem comigo. Então, agora, pessoal, vamos investigar o que acontece com o limite da função g de x, isso quando x, ó, ele tender a zero, tá? Então, vamos começar aqui, ó, o limite da função g de x quando x tende a zero. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o limite. Qual é a função g de x mesmo? O menos o x ao quadrado quando o x ele tende a zero. Olha só, pessoal, essa função g de x é uma função do segundo grau, então, para calcularmos o limite dessa função, simplesmente vamos substituir o x por zero. Nós vamos ficar aqui menos zero elevado ao quadrado. Isso daqui é zero. Beleza? Agora, pessoal, vamos investigar o que acontece com o limite da função h de x quando o x aqui, ó, ele tende a zero, tá? Então, vem comigo aqui, ó, o limite da função h de x quando o x ele tende a zero. Isso aqui é exatamente igual ao limite. A função h de x aqui, ó, é x ao quadrado. Quando o x tende a zero, isso aqui, pessoal, mesma coisa que aqui em cima. Nós vamos pegar o zero elevado ao quadrado. Isso aqui é zero. Então, pessoal, tanto o limite da função g como o limite da função h, quando o x tende a zero, esses limites eles valem zero. Então, pessoal, como a função f de x está entre a função g e a função h, e essas duas funções, g e h, os limites delas são exatamente iguais a zero, não há como a função f de x sair, ou seja, escapar desses valores aí. Então, o limite da função f de x ele também tende àquele valor zero ali, de acordo com o teorema do confronto. Beleza? Vem aqui, ó. Então, dessa forma, pessoal, na função f de x aqui, ó, o seu limite, quando x tende a zero, ele também vale zero. Ok? Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula sobre limites e eu te encontro aí nas próximas aulas. Beleza? Pessoal, sucesso, bons estudos e até mais.